Em meio a uma geração perversa, ainda existem justos que purificam os seus corações diante de Deus. Paz e graça, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer essa breve meditação, fazendo uma explanação bem breve em Gênesis capítulo 6 e também capítulo 7. Vamos lá, queridos irmãos. Nós vamos perceber no verso 1. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então vamos perceber que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e se agradaram delas, porque achou elas atraentes e tomaram para si aquelas que agradavam os seus corações, os seus olhos. Então vamos perceber que por causa disso Deus declara duas coisas. Amados, existem dois pensamentos sobre esse assunto. Um vai dizer que esses filhos de Deus são os anjos caídos. E outros vão dizer, no outro pensamento, que na realidade são homens de plena sabedoria, de ciência, homens valorosos. Enfim, não quero entrar nesse assunto agora, me detendo somente nesse tema. Em meio a uma geração perversa, ainda existem justos que purificam seus corações. Então vamos ver que por causa disso o Senhor declara que o Espírito que Ele deu não permanecerá nele para sempre. Segundo, ele não viverá além dos 120 anos. Você vai ver isso no verso 3. Então o Senhor declarou, por causa da malignidade do ser humano mortal, o Espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Então, queridos irmãos, dando um pulo aqui, nós vamos ver no verso 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinava à prática do mal. Então ele vai ver que o interesse do ser humano naquele momento ali, naquela geração, era voltada para a prática do mal. Então isso estava entristecendo o Senhor, que nós vamos ver no verso 6 ele dizendo: então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. No verso 7 ele vai dizer: declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Olha o que ele vai dizer no verso 8. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Olha que maravilhoso, irmãos. Em meio a uma geração contaminada e recheada do pecado, uma geração perversa, o Senhor diz: contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Olha que interessante, porque vamos ver agora o porquê desse verso 8, no capítulo 7 de Gênesis. Verso 1, nós vamos ver porque Deus olhou com graça e misericórdia para Noé. Olha que interessante o verso 1. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Olha que interessante, queridos. Em meio a uma geração contaminada pelo pecado, olha que Deus fala para Noé: entre na arca, tu e tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Então, no meio da geração perversa, ainda existe justo, assim como Noé. Deus observou e Ele continua observando em nossa geração que existem pessoas que têm buscado ser irrepreensíveis, buscando a santificação, porque todos nós sabemos que sem santificação ninguém verá a Deus, queridos irmãos. Então, amados, que nós possamos ser assim. Nós vamos ver Jesus Cristo e Yeshua, nosso Deus, dizendo para a igreja de Filadélfia: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E nós vamos ver nesse verso, nesse texto, também para
essa carta para a igreja de Filadélfia, que o Senhor diz: porque você está guardando a minha palavra com muita perseverança, também te guardarei. Então você vai ver que quando nós somos justos, quando nós estamos buscando ao Senhor em meio a uma geração pervertida, o Senhor olha para nós e também nos guarda. Queridos, isso é maravilhoso. Deus é com o seu povo. Nós somos mais que vencedores nele. Então, queridos irmãos, tem muitas pessoas, às vezes eu vejo pregadores, como é que se diz? Eles vêm chegando e dizendo, que a geração está perversa. Mas eles falam de um jeito como se fosse todas as pessoas, e só ele que não está pervertido de forma alguma. Não podemos de forma alguma generalizar, porque em meio a uma geração perversa ainda existem poucos, Existem poucos, realmente são poucos. A gente vê que Mateus vai dizer que poucos entrarão pelo caminho estreito, amados, são poucos. Então, não é todo mundo que está andando no erro. Então, tem pessoas buscando a irrepreensão, buscando estar excelente diante de Deus. Então, queridos irmãos, que nós possamos ser, em meio a uma geração perversa, nós possamos ser santos, porque sem santificação ninguém verá Deus. Eu tenho sempre falado isso no canal do YouTube, porque nós temos que exortar, trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra que tanto venha com amor, com encorajamento e com exortação, para que nós possamos permanecer firmes em Cristo Jesus, guardando a sua palavra, porque Ele também nos guarda, queridos irmãos. Claro que Ele não nos livra da tribulação, porque, como Pedro diz lá em 1 Pedro 4, nós temos que se alegrar nas tribulações e sabemos que seremos provados no fogo, para que nós possamos ser perfeitos, queridos irmãos. Então, amados irmãos, em meio a uma geração perversa, nós possamos ser santos, buscar ao Senhor, porque sem santificação ninguém verá Deus. Sejamos como Noé, e por causa de Noé, a família dele entrou na arca também, porque o Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observa diante de mim no meio desta geração. O Senhor observou e Ele era justo diante dessa geração. Que possamos ser assim também, em nome do Senhor Jesus. Amém.